quando vem o criminoso, interpretado, se eu não estiver muito enganado, pelo ator Kiefer Sutherland, o Jack Bauer do 24 Horas, eles estupram e matam. Não me recordo se ela morre ou não, mas ela é estuprada. Samuel Jackson, sedento pela vingança, ele espera o ator Kiefer Sutherland sair de dentro o personagem do ator Kiefer Sutherland sair de dentro do tribunal e o mata com um fuzil. Se não me engano, um R15 ou um M16, ele mata. Então, meus amigos, aí vem a pergunta, usando o filme Tempo de Matar, se não me engano, ano de 1998 ou 1997. Professor, o pai que mata o estuprador da filha, ele vai sofrer os rigores da lei dos crimes hediondos? Meus amigos, se tem um relevante valor social, um relevante valor moral, não tem como ser repugnante. Porém, em direito, principalmente para quem está prestando concurso público, você deve saber que tem posicionamento em sentido favorável, ou seja, que homicídio privilegiado, se houver uma qualificadora, não vai ser considerado crime hediondo, como se tem posicionamento que vai entender que pode ser considerado hediondo. Para a maioria, entendam que não é crime hediondo o homicídio privilegiado qualificado. Porém, atenção, cuidado, você candidato concurseiro, tem que estar sempre antenado que existem sempre duas posições no mundo jurídico. 2 crimes hediondos, vamos para o terceiro crime hediondo. Terceiro crime hediondo, latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. 157, parágrafo 3º, a parte final do 157, parágrafo 3º. Crime de latrocínio. Chamo a atenção do candidato concurseiro, do telespectador concurseiro, dos nossos alunos que aqui estão presentes. Meus amigos, roubo com resultado lesão grave, não é crime hediondo, deveria ser. Roubo com resultado lesão grave não é crime hediondo. Será considerado hediondo o roubo seguido de morte, na forma tentada ou na forma consumada. Cuidado. O STF, por meio de um dos seus informativos publicados em 2008, tem um posicionamento peculiar em relação ao latrocínio tentado. O candidato que está mais avançado nos estudos procura a jurisprudência do STF acerca do latrocínio tentado. Chamo a atenção de vocês, todos os telespectadores e os aqui presentes. Roubo com emprego de arma de fogo também não é crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Professor, se usar a arma e aí vier a morrer a vítima, aí sim o latrocínio. Agora, roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Roubo com resultado lesão grave também não é crime hediondo. O latrocínio é considerado crime hediondo. Para ilustrar nossa aula, não posso deixar de lembrar aquele clássico filme Fogo contra Fogo. O primeiro filme feito com Al Pacino, o primeiro filme em que participaram juntos, Al Pacino e Robert De Niro. Robert De Niro fazia parte de uma quadrilha de assaltantes. Al Pacino fazia parte da polícia. Se não me engano, era um inspetor, detetive de polícia. E me lembra, até eu aprendi assim, o professor, quem ilustrou essa aula originalmente, foi o professor Roberto Casolato, lá de São Paulo, um advogado criminalista. Muito feliz nesse seu exemplo. Robert De Niro, juntamente com o Val Kilmer e o restante da quadrilha, eles vão assaltar um carro forte e passam a disparar com os fuzis nos vigias. Os vigias vão tombando, eles vão lá e conseguem subtrair todo o dinheiro. Aquilo que foi mostrado no filme Fogo contra Fogo é exemplo típico de latrocínio. Tranquilo? Aquela parte da filmagem que mostra De Niro, Val Kilmer e o restante da quadrilha atirando nos vigias é um exemplo clássico do que seria o latrocínio. O caso que mais me marcou, que eu trabalhei aqui no Distrito Federal, foi um empresário que foi morto pela própria namorada. Empresário de 60 anos, já separado, namorava uma menina de 20 anos e supostamente ela teria organizado todo um assalto. E quem foi cometer esse assalto foram os irmãos dela, os primos e alguns amigos.
Quando ela marcou o encontro, o comerciante vai buscá-la. Ele para o carro, eles foram lá e renderam o comerciante, apontaram as armas e renderam o comerciante. Só que eles foram sem as máscaras e o comerciante reconheceu alguns. Eles foram até um bar e compraram cachaça para esse comerciante. Passaram a dar vodka para ele. Vodka, cachaça. Ele foi tomando. Foi bebendo. De uma maneira forçada. Até que os assaltantes encontraram uma cisterna. Eles amarraram os braços, amarraram as pernas e puseram uma mordaça na boca do empresário, da vítima. E jogaram o empresário dentro da cisterna. E lá dentro da cisterna ele não morreu por conta da queda, mas ele vomitou. Quando ele vomitou, ele estava amordaçado. Ele veio a aspirar todo o vômito e morrer asfixiado. Ele agonizou para morrer. Eu vi isso no laudo. Uma morte bárbara, uma morte repugnante. Apenas para subtrair o patrimônio dele. Latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Eu falo que foi emblemático porque o interrogatório durou muito. Eles confessaram. E para não haver nenhuma... para que não fosse a própria defesa depois, posteriormente, não alegasse nenhuma ilicitude, eu tive a precaução, eu me preveni e nomeei um advogado na hora do interrogatório para acompanhar e encaminhei todos depois para o IML para não falar que houve qualquer tipo de coação na hora da confissão. Todos foram condenados em primeira instância, salvo ela, salvo a organizadora. O juiz de primeira instância, o juiz substituto, ele alegou falta de prova no primeiro momento. Um desembargador, a qual eu tenho honra de poder lecionar junto numa das faculdades do Distrito Federal, o desembargador Edson Esmanioto, quem conheço pessoalmente, desembargador Edson Esmanioto condenou ela em segundo grau, deu provimento ao recurso do Ministério Público. Ela foi a última a ser presa, ela estava foragida numa das cidades do estado de Goiás aqui, e a Polícia Civil do Distrito Federal, num ótimo trabalho, nós conseguimos solucionar isso, e todos hoje respondem por esse, todos hoje estão respondendo às respectivas penas que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal impôs a eles. Para vocês guardarem, todos, latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Para a prova do concurso de vocês, muito cuidado. Roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Roubo com resultado lesão grave também não é crime hediondo. E vou um pouco mais além. Cuidado, uma das modalidades do roubo é o roubo circunstanciado pela privação de liberdade da vítima. Também não é crime hediondo. E não confundam o roubo com privação de liberdade com sequestro. Roubo com privação de liberdade não é crime hediondo. Meus amigos, nos programas subsequentes, nós veremos alguns exemplos de crimes repugnantes, crimes que marcaram toda uma sociedade. O direito brasileiro, e sem querer ofender aos que defendem o garantismo, mas o garantismo exacerbado, essa defesa dos direitos de uma maneira muito exacerbada, pode gerar umas consequências muito drásticas, muito trágicas para todos nós, para toda a sociedade. Eu, como delegado, eu que atuo na ponta do combate à criminalidade, eu que trabalho num plantão policial, que vejo os crimes acontecerem, nós não podemos ser tão garantistas, nós devemos ser mais legalistas e menos garantistas. Respeito os garantistas, mas nós, os operadores do direito, no atual andar da carruagem, andar da sociedade, o garantismo exacerbado está gerando algumas situações de injustiça. Crimes hediondos, crimes equiparados. Crimes hediondos, até agora nós vimos homicídio qualificado, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, e agora nós vimos o latrocínio, 3 crimes hediondos. Quarto crime hediondo, a extorsão com resultado morte. Quarto crime hediondo, extorsão com resultado morte. Então, vimos 4 já crimes hediondos. Eu vou começar aqui e nos próximos programas vou voltar falando da extorsão com resultado morte. Nós já vimos até agora crimes hediondos equiparados. Os hediondos que nós estudamos até agora: homicídio qualificado, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e o latrocínio.
Começaremos, a partir da próxima aula, a extorsão com resultado morte. Relembrando o início do programa de hoje, crimes equiparados aos hediondos, tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo. Genocídio, para alguns, seria equiparado. Para o professor e para a maioria da doutrina, não. Genocídio é crime hediondo. Nós veremos também nos programas subsequentes. Caros colegas, hoje, dos seus dias de estudo, recomendo a todos vocês, procurem uma biblioteca, procurem um lugar calmo, procurem um lugar bem tranquilo para que você possa realizar os seus estudos. Amanhã nós continuaremos a estudar os crimes hediondos, o elenco dos crimes hediondos, e passaremos a analisar o artigo 2º. Muito obrigado.